enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Por quê? Porque existe o ponto de vista de cada um, mas também existe o ponto de vista de Deus. E o ponto de vista de Deus certamente não vai nos deixar dúvida. Por quê? Nós aprendemos lá na primeira lição. Se você ficar apenas com a informação, com certeza vai te deixar muita dúvida. Porque você não vai ter certeza. E como que você obtém certeza? Por meio da revelação. Então a revelação ela vem de acordo com o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, Rick Warren ele vai dizer que à medida que a gente se aprofunda, né, numa amizade com o nosso Deus, através da sua palavra, nós começamos a obter revelação. Então nós não vivemos mais por especulação. Lembra lá, no segundo dia, né, ele fala assim que hoje existe duas formas de você viver, ou por especulação, né, ou por revelação. Muitas pessoas estão vivendo por especulação. Eu acho que a vida é isso, é aquilo. E existem várias formas de você pensar acerca da vida. Por isso que existe, né, tantos filósofos. Porém, você vai ficar em dúvida se você não obter revelação. A maioria das pessoas que buscam a enxergar o seu propósito ou buscar o seu verdadeiro sentido de vida em Deus, obtém essa revelação, que é a única coisa que nos traz certeza. É a única coisa que pode nos trazer a certeza de que nós estamos vivendo com um propósito. Ele começa dizendo assim: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Ele pegou uma frase de Anais Nin, né? Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Né? Que imagem vem à sua mente? Né? Ele faz essa pergunta para que a gente possa refletir e buscar respostas. Essa imagem é a metáfora de vida. E assim você a enxerga, consciente ou inconsciente. É a sua descrição de como funciona a vida que você espera dela. Tá? Então, Rick Warren ele deixa isso bem claro. A forma como você vê a vida é determinado pela metáfora que você tem. E isso é interessante porque eu estava no Brasil esses tempos atrás e aí o meu irmão ele estava falando sobre isso. Ele estava falando justamente essa frase: a gente não vê as coisas como realmente elas são, nós vemos como nós somos, como nós estamos. Você começa a entender muitas coisas. Às vezes você confia nas pessoas e as pessoas você simplesmente confia tanto ao ponto de você ser frustrado ou você ser traído. Qual que é o problema disso? Você acaba também confiando nas pessoas do jeito que você acredita que você confiaria nelas também. Então, existe justamente a nossa metáfora da vida. E a forma como você vê a vida é a forma que você vai dar sentido a ela. Então, Rick Warren ele está deixando isso bem claro. E aqui ele faz alguns exemplos. Essa metáfora secreta da vida influencia a sua vida mais do que você pode perceber, gente. Isso é uma realidade. Ela determina a esperança, valores, relacionamentos, metas, prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. E tem muita gente que pensa dessa forma. A vida, Marcos, é uma festa. Eu ouço isso. Você tem que viver, você tem que curtir a vida. Só que isso tem uma parte de verdade, né? Mas vamos lá. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade. E provavelmente viverá apressando a maior parte do tempo. Tem gente assim? Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, né, vencer será muito importante para você. Olha só. Essas são alguns exemplos de metáforas da vida, né? Será que você vê gente assim? Será que você encontra pessoas assim? Meu Deus. Isso diz muita coisa. Muita coisa. Faz com que a gente abra os nossos olhos para poder entender o mundo que nós estamos vivendo hoje. E de certa forma, o contexto que nós estamos vivendo hoje também. Tanto conosco mesmo, com a nossa própria vida, com a nossa família, com as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando você observa que o conceito determina o verdadeiro sentido da nossa vida, o verdadeiro propósito da nossa vida, a gente deveria procurar o verdadeiro propósito, aquilo que vai balizar a nossa vida para o nosso propósito. E aí é a hora que Rick Warren ele vai falar sobre a verdadeira as metáforas, né? Assim, qual a sua metáfora da vida? Você pode imaginar a sua, né? Assim, tendo aqueles exemplos do início. Mas ele vai dizer assim: cuidado, você pode fundamentar a vida numa metáfora defeituosa. A fim de cumprir os propósitos para os quais Deus criou, será necessário substituir sabedoria popular por metáfora bíblica. Por metáfora bíblica da vida. Olha só. Às vezes a gente vê ditados populares, as pessoas acabam dizendo vários ditados populares. Em japonês o pessoal fala kotoasa, né?
E a gente vai dando sentido na nossa vida diante desse ditado popular. Eu vejo muitos cristãos, principalmente, dizendo, né, assim, gentileza gera gentileza. Né? E ele determina a vida dele dessa forma, determina os relacionamentos dele dessa forma. Entende? Então, quando você observa, a gente precisa entender que tipo de metáfora vai dar sentido para a nossa vida e a gente precisa tomar uma decisão. O mais duro ainda são pessoas que acabam vivendo, né, as verdades, ou aqui nem ele diz assim, a sabedoria do mundo, a sabedoria popular, né? Ele fala, tem gente que vive a sabedoria popular. Você precisa renunciar. O problema é quando a pessoa não renuncia à sabedoria popular. A sabedoria humana, a Bíblia também fala sobre isso. É loucura a sabedoria humana. E aí você acaba querendo viver o propósito de Deus com a sabedoria humana. Tem muita gente assim. E acaba se frustrando. Porque não dá sentido. Fica totalmente sem propósito a vida. Porque são dois caminhos totalmente diferentes. E Rick Warren ele vai falar sobre isso mais à frente. Ele diz assim, ó, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele cita esse versículo, e que nós devemos memorizar também. Ele diz, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, para experimentar a perfeita vontade de Deus, experimentar a agradável vontade de Deus, a gente precisa renovar a nossa mente. E às vezes a gente fica tentando, né, renovar a nossa mente com mais sabedoria humana. Com mais sabedoria humana. Sendo que, na verdade, Deus, ele, na sua própria palavra, ele diz que nós devemos buscar a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E ele diz que quem não tem sabedoria pode pedir a Deus que ele mesmo se agrada em nos conceder. Ele nos dá a sabedoria. Jesus é a própria sabedoria, né? Então, o Rick Warren ele vem com uma provocação, dizendo, né, assim, qual é a sua metáfora da vida? Você precisa decidir que tipo de metáfora você está vivendo. Porque ela vai dar total sentido na sua vida. É dela que a gente tira os nossos valores, que tira os nossos princípios e que vai fundamentar a nossa vida. Ele vai continuar dizendo, a Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem na vida, e Deus tem da vida. Primeiro, a vida é um teste e uma incumbência de confiança. Ou seja, um cargo de confiança. E é uma atribuição temporária. Essa daqui ele fala que vai estar na 3ª lição, né? Então aqui nessa lição, aqui nesse dia, né, no dia 5 ele fala que vai falar somente dos 2. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. Essas ideias são fundamentos da vida dirigida por propósito. Então, olha só, aqui Rick Warren ele fala pra gente que a vida é um teste. E a vida na Terra também é um teste. Você já parou para pensar que o tempo todo você está tentando passar por testes? Deus está testando a vida, a própria vida, né? A própria natureza, ela fica testificando se tem coerência naquilo que a gente diz, se tem coerência com o nosso coração, com a nossa mente, se tem coerência com a metáfora da nossa vida. E é esse momento que nós vamos passar por testes, e o teste ele tem respostas que são corretas. Então nós vamos ter que escolher, e às vezes só no fato de você escolher uma metáfora da vida, você já está passando pelo teste. Porque Deus permite que a gente passe por testes. E às vezes são testes, ninguém gosta de passar por teste. Eu acredito que não. Tem gente que gosta de estudar, né? Tem gente que gosta de passar por concurso, prestar concurso, mas a grande maioria não gosta de passar por teste. Mas a vida exige de nós aprovação. A diferença é que Deus, ele não é um Deus que deseja nos reprovar. Lembra lá, né, se eu não me engano foi na aula 3 que nós vimos isso, né? Rick Warren ele fala isso, ele fala assim, a diferença é que Deus ele vai fazer de tudo, porque ele é seu pai e ele deseja que você seja aprovado. Deus deseja que você seja aprovado. Por isso que assim, eu concordo plenamente com esse livro. Eu já li ele pela 2ª vez, e dessa 2ª vez que eu estou lendo, eu falei assim, olha, isso é um assunto, não é simples como as pessoas pensam. Nós precisamos refletir profundamente sobre isso. Querido, pense, Rick Warren deixa bem claro, Deus é o seu pai, e ele está testando você, a fim de levar cada um de nós para um novo nível. Porque ele é um pai que não deseja nos reprovar, mas sim nos aprovar. E aí ele vai dizer assim, ó, a vida na Terra é um teste. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. Olha só. E toda vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa a sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima.
Uau! Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa e toda a vida é um teste. Ele continua repetindo, toda a vida é um teste. E lógico que ele vai tirar a base disso. De onde ele tira, né, essas verdades? De onde ele tira esse fundamento? Nós vamos ver que é na própria palavra do Senhor. Gente, para pensar. Aqui Rick Warren ele traz uma atenção tremenda para as nossas vidas. Você está sendo testado o tempo todo. E é interessante que ele fala assim, a palavra como provações, tentações, refinar e testar, correm mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão e lhe pediu, né, que oferecesse seu filho Isaac. Deus provou Jacó e ele precisou trabalhar 7 anos extra para obter a esposa, né, a mulher amada dele. Entende? Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden. Observa isso. O tempo todo, se você for ver, a palavra de Deus ela está nos instruindo como nós devemos observar a nossa convivência com Deus. E como nós devemos viver. E o que a vida nos oferece? A vida nos oferece testes de aprovação. E aí ele vai dizer, ele continua dizendo, ele diz assim, e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova de Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther, Daniel e por aí vai. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. Então, o tempo todo nós estamos sendo testados. E escute aqui, isso é uma coisa que nós devemos ter confirmação de Deus. Para isso você precisa buscar em Deus a direção. O tempo todo nós devemos buscar em oração, ao invés de reclamar, ao invés de questionar, nós devemos dizer, Pai, me dê sabedoria. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos me dê discernimento, para que eu possa entender a situação que eu estou vivendo. Hoje, as pessoas, no momento de dificuldade, o que elas fazem? Elas simplesmente começam a buscar, através da oração, desejo de mudar as pessoas, de mudar a situação. Sendo que, na realidade, isso seria o seu teste de aprovação. Para pensar. Quantas mulheres oram para que o marido mude? Quantas mulheres, né, quantos pais oram para que os filhos mudem? Quantas pessoas, né, oram para que a situação mude? Agora, já parou para pensar, se a gente entender que nós estamos em teste, já parou para observar que a oração correta seria nós orarmos a Deus e pedindo assim, Pai, me dê sabedoria, me dê mais força, me dê coragem. E ao ponto de dizer assim, me ajude a entender que tipo de pessoa eu preciso ser, que tipo de pessoa eu preciso me transformar, que tipo de pessoa eu necessito manifestar para que a minha esposa ela seja ajudada. Me transforme numa pessoa em que minha esposa precisa. Me transforme em um pai que o meu filho precisa. Me transforme, né, em uma esposa que o meu marido precisa. Não seria sábio a gente fazer essa oração? Rick Warren ele confronta a gente sempre observar quais são as metáforas da nossa vida. O que a gente tem como palavra rema para as nossas vidas. E às vezes tem pessoas que estão vivendo, sim, pelo ditado popular, mas não estão vivendo a palavra de Deus. E conhecem a palavra de Deus. Então, quando a gente olha para a palavra, Deus ele estabelece momentos aqui para a gente poder conhecer pessoas que passaram por determinados sentidos da vida e passaram também por interrogações, pessoas que não compreendiam tudo o que estava acontecendo com elas, mas elas erraram, mas durante o problema, o teste que elas estavam vivendo, elas recorreram a Deus. E é interessante ver que Deus ele estava sempre presente, tanto para alertar, direcionar e até mesmo para poder corrigir no final. Então, gente, a vida com propósito, a gente não pode deixar de balizar com alguns princípios. E aqui ele está falando, a vida ela é um teste. Sempre vai ser um teste. E ele continua dizendo. Ele diz assim, você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais a sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. 2 Crônicas 32, 31 diz assim, ó, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. O rei Ezequias ele estava passando por um teste. E Deus, no momento que ele mais precisava, Deus tira a presença dele e deixa Ezequias sozinho. O rei ele descobre que ele realmente tinha algumas coisas para resolver em seu coração. E aí Deus ele vem e aperfeiçoa o caráter,
mostrando que o rei Ezequias tinha uma fraqueza. E a fraqueza dele era não confiar totalmente no Senhor. Você acha que isso não pode acontecer com a gente também? Você acha que nos dias de hoje Deus não pode usar a mesma estratégia, o mesmo teste que usou para Ezequias para nós? Eu acredito que sim. Quantas pessoas já não viveu em alguns momentos que mais precisava de direção e orientação de Deus? Parece que Deus não responde. Parece que o céu ele está fechado. Parece que você ora e o teto é de bronze, assim como Pedro vai dizer lá, né, que o marido tem momentos que o marido vai orar e o teto as orações não passam do teto. Esse sentimento é horrível, porque parece que você está sozinho, literalmente sozinho. Mas é nesse momento que você deve confiar em Deus. É nesse momento que você precisa de fé. Aí tem momentos na nossa vida que a gente só vai ter uma coisa. Seria as metáforas. Seria a palavra de Deus. Queridos, quando você conhece a palavra de Deus e você tem experiências de fé com Deus, nesse momento o que fica para você é a sua palavra. A palavra, a sua fé e confiança. Então você só vai confiar. Só o coração. E mais nada. Né? Lembra lá igual aquele filme Duelo de Gigantes, né, do futebol americano, e tem um momento que o treinador ele tá correndo e o rapaz quer desistir, e aí o treinador fica em cima dele e fica falando para ele assim: é só o coração agora, só o coração, filho, só o coração, siga, prossiga, você consegue, vai, você consegue. E é assim que Deus age com a gente muitas vezes. Às vezes a gente não vai ouvir a voz dele, mas a gente precisa saber que ele age assim. Ele age dessa forma. E se a Bíblia fala que a nossa vida é um teste, mostra pra gente que é um teste, tem muitas das vezes que o professor ele vai ensinar, o tempo todo vai estar ensinando, vai ter pessoas à sua volta te ensinando, te ajudando, vai ter pessoas encorajando você na palavra, mas vai existir um momento que você vai passar pelo teste. E fala sério, teste tem cola? Momento da prova tem cola? Teste final tem cola? O professor fica do lado respondendo às suas mensagens? Ele fica respondendo às suas perguntas, às suas indagações. Como que era aqui mesmo? O que eu tinha que fazer aqui mesmo? Né, assim, como que eu tinha que exercer a fé mesmo? Né, assim, como que meu coração fica desse jeito, né, nesse momento? Como que eu tenho que agir mesmo? É assim? Você acha que o professor vai ficar do lado passando cola? Olha, é desse jeito, faz assim. Não, o professor ele fica mudo, ele fica quieto. Muitas das vezes, esse livro aqui me fez pensar muitas coisas. O dia de hoje, o dia 5, essa lição aqui me fez pensar muita coisa. Há momentos que o seu professor se cala, ele simplesmente fica quieto, porque esse é o momento de você colocar em prática. Mas fica tranquilo, a prova nunca é maior do que você possa carregar. Sabia? Quando você compreende que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Primeiro, mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para o nosso aperfeiçoamento. E segundo, alguns testes parecem pesados demais, já outros não são sequer perceptíveis. Mas todos têm implicação eterna. Todo teste que Deus faz conosco tem implicação eterna. Agora vamos lá. Olha aqui o que ele diz. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que lhe concedeu para lidar com eles. A garantia disso está aqui, numa metáfora. 1 Coríntios 10, 13. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Essa é a garantia. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, é isso que esse livro vem trazer pra gente de fundamento. Você já estudou sobre isso, você provavelmente já teve acesso a essa palavra, mas aqui as peças vão se encaixando para que o seu propósito de vida, os seus propósitos de vida, eles venham de fato ter embasamento, ter fundamento, ter princípio. Então, queridos, a gente precisa entender como que a vida funciona. Não só para nós, mas para que a gente possa ajudar certas pessoas que ainda estão perdidas, desorientadas, estão em trevas e simplesmente estão perturbadas porque não conseguem obter resposta. E é através dos filhos de Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm fé em Deus, vão estar experimentando e conhecendo Ele, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. E aí pronto, aí ficou fácil. Aí você está entendendo como o Evangelho
ele tem propósito? O Evangelho ele tem propósito. Não é simplesmente a gente querer conhecer a palavra e começar a querer ensinar as pessoas sobre o que você ouviu falar. Não. Olha só. Escreva isso. O Evangelho tem um propósito, e o propósito é te fazer conhecido. Conhecido pelo fato de que você conhece o verdadeiro caminho. Então, quando você conhece o verdadeiro caminho, escute, você se torna também um caminho. Se você conhece a verdade, você se torna a verdade. Se você conhece o verdadeiro propósito da vida, você também se torna a vida. A vida para quem não tem ou para quem está confuso sobre ela. Por isso Jesus ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. Se a gente ficar vivendo simplesmente por metáforas, por ditados populares, ou até mesmo por supor que a vida seja, nós nunca vamos entender a vida na verdade que ela tem para nós. E a gente vai viver longe do propósito. A vida não tem sentido. Sem Deus, a nossa vida não tem sentido. E aí ele vai continuar. Nós vemos aqui. Qual que é a recompensa disso? Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, existe uma recompensa. Existe uma recompensa. E essa recompensa ela vem por aqueles que permanecem fiéis, aqueles que permanecem confiando em Deus, confiando não em metáforas da vida, na sabedoria humana, mas na sabedoria que Deus já estabeleceu para nós. A palavra é tudo. Eu não sei quanto tempo você tem estudado a palavra, eu não sei se você tem amado a palavra, a Bíblia, você tem realmente estudado como deveria. Mas se você não está fazendo isso, na realidade, em cada área da sua vida, você vai ser desafiado a crer em outra coisa. Menos na verdade que Deus estabeleceu para você. Menos no propósito de vida que Deus estabeleceu para você. Então, quanto mais a gente deixa de conhecer e de buscar a verdade que Deus tem na palavra dele, a gente deixa de conhecer também o nosso propósito. A vida ela é um teste. A gente vai ser testado o tempo todo. Estar aqui é um teste. Você está ouvindo isso daqui é um teste. E eu vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você recebe uma palavra e você diz amém para ela, se prepara, porque a prova vai vir. Às vezes, Deus alivia, trazendo pelo menos a direção. Às vezes você está passando por uma situação difícil e a palavra ela vem de encontro com você. Ela é oferecida a você, ao ponto de você ouvir, ao ponto de você ver Deus agindo. Mas existem momentos na nossa vida, e a grande maioria é assim, quanto mais você estuda da palavra, mais oportunidade você vai ter de vivê-la. Então, às vezes, por exemplo, às vezes quando eu prego, tem certas coisas que eu prego simplesmente por eu ter convicção. Mas essas palavras, quando eu prego por eu ter convicção, eu fico receoso. Porque eu sei que quando eu estou pregando, eu vou ter que correr atrás dessa palavra que eu estou pregando. Então, escute, você está aqui, já é um teste. Você já está vivendo um teste. E agradeça a Deus por esse momento. Agradeça porque Ele está te dando princípios e valores importantes para você viver uma vida com propósito. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis. É isso que ele diz. Agora, observe uma coisa. A gente não pode deixar de ver que Rick ele aborda uma coisa interessante. Deus ele nos testa também nas coisas mais simples. Coisas que têm simples ações. Assim como quando você abre a porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com um balconista, um garçonete ou um atendente. Então, até nisso nós somos provados. Até nisso nós somos provados. Então, quando você recebe essa palavra, você tem duas opções. Ou você vive como se você estivesse vendo um filme, ou uma informação qualquer, ou você se sente desafiado no seu coração. E se você se sente desafiado no seu coração, você está no caminho certo. Por quê? Porque você ouve e você se esforça para mudar. À medida que você se esforça para mudar, Deus ele vai te dando teste. À medida que você vai passando nesse teste, Ele vai aumentando os níveis. E isso parece ser tenebroso, mas não é. Se você entender que Ele deseja te fazer feliz e te coroando por você simplesmente chegar ao final. Entende? Mas mais do que isso, é você saber que você vai estar amadurecendo para a vida. Não é apenas a recompensa
mas saber que você está amadurecendo para a vida. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Continua fiel em quê? Acreditando, crendo, confiando em Deus. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então imagina, Deus tem uma promessa. Ele promete algum tipo de vida para aqueles que o amam. Então, cada dia é importante, cada segundo ele é crescente. Nós precisamos entender que a vida é um teste, nós estamos sendo testados a todo momento. Você está aqui, é um teste, amém? Coloca aí no chat, né? Assim, amém, eu creio. Você está sendo testado. Esse exato momento você está passando por um teste. Se você está levando essa informação, esse princípio, né, para o seu coração, ou simplesmente está passando pela sua cabeça, né? Vamos ver como é que vai ser, ou pelo menos assim, não vou ser testado nisso não. Amanhã mesmo você vai ser testado nisso. Eu não tenho dúvida. Amanhã mesmo você vai ter oportunidade para ser testado nessa palavra que você está recebendo. Agora, olha só. A vida na Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Esse é o segundo. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo. Bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de Deus quanto Deus nos dá. De tudo que Deus nos dá. Olha só. Então, assim, nós somos administradores. O que significa? Em outra palavra, a palavra administradores é a palavra mais recente, mas a palavra mais antiga é mordomo. Mordomo, ele é incumbido, ele tem a incumbência de cuidar de todos os recursos e de todas as riquezas de um rei, ou do seu dono. Antigamente usava-se apenas a palavra mordomo para rei. Depois disso, as pessoas que estavam no poder, né, as pessoas que têm no poder, pessoas bem conceituadas, elas passam também a adquirir mordomo. E o mordomo ele é responsável por tudo. Ele é pela conta bancária, pela sua agenda. E quando o dono não está, ele tem a função e a autoridade, a autonomia para poder cuidar de tudo, até do cofre. Quando você pensa nisso, você entende que a palavra de Deus ela é bem clara, que nós fomos incumbidos de sermos mordomos, mas um tipo de mordomo, não é qualquer tipo, mordomo fiel. E aqui nós vemos que a palavra mordomia vem de administrador. Então eu e você nós somos apenas administrador de tudo que Deus nos dá. É responsabilidade sua como mordomo administrar bem. Isso é uma metáfora. A vida na Terra é um cargo de confiança. Deus deixou para você um cargo de confiança onde você está, justamente onde você se encontra hoje. E aí nós vemos aqui, de fato jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto nós estamos aqui. Então, Rick ele reforça isso. E eu creio fielmente nessa palavra, porque a própria palavra mesmo diz que tudo que nós temos aqui, a ferrugem, né, e as traças vão comer, tudo se acaba, a gente não vai levar nada. Nada mesmo. Entende? Mas ele diz assim que nós devemos buscar aquilo que nos leva valores eternos. Tudo aquilo que nos, que nos dá, tudo aquilo que estabelece o reino de Deus. Então, aqui em Salmo 24, capítulo 24, versículo 1, diz assim: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. São dele. Não tem outra pessoa, não tem outro dono. Não tem. A terra é dono. Agora, a pergunta é, será que a gente está administrando bem? Rick, ele faz esse... ele desafia o nosso coração aqui. Será que a gente tem administrado bem? O seu casamento, a sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, os seus filhos, seu ministério. Como que você tem administrado? Será que você tem passado no teste? Será que Deus está satisfeito? Será que Deus, como um dono que deixou a gente responsável, ao voltar, ele vai estar satisfeito? Será? Na parábola dos talentos, um homem de negócio confiou sua riqueza ao cuidado dos servos, enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. Literalmente, adequadamente. De forma justa. De forma justa. E para quem não sabe, muita gente usa a parábola dos talentos, né? E para simplesmente falar que está em Mateus 25 e fala que isso se trata dos nossos talentos, de toda a nossa capacidade, né? Não. Aqui ele fala justamente de valor monetário. Fala sobre dinheiro, sobre riquezas. E aqui é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Será que aquele senhor, quando ele voltou, ele estava satisfeito com todos? Jesus ele conta essa parábola em Mateus 25.
É um senhor que saiu, deixou alguns talentos para os seus servos, e ele foi realmente assim ver com cada um aquilo que eles tinham feito com aquilo que ele tinha dado. E não disse nada o que deveria ser feito, mas ele procurou encontrar fidelidade a cada um, porque afinal de contas tudo era dele. E é isso que a gente precisa entender aqui. Tudo era dele. Provavelmente ele deixou viver no privilégio, mas assim sabendo que tudo era dele. Em Mateus capítulo 25, 21, vamos lá. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Esse daqui foi o servo fiel. Aqui, claramente, ele está falando com um servo fiel. Vamos lá. Ao final da sua vida, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Olha isso. Então, se você é mordomo, se você é filho e Deus como um pai, Ele é dono de tudo, e a gente está passando por um teste, a vida é um teste, o propósito da vida é um teste, então nós precisamos entender que tudo que nós temos aqui foi feito para que a gente pudesse desfrutar. Desfrutar. Não apenas desfrutar, cuidar bem, multiplicar tudo aquilo que a gente tem colocado em nossas mãos e proteger. Proteger. Administrar muito bem. Isso é um desafio grande para cada um de nós. Mas isso é uma metáfora bíblica, que você pode crer ou não. Se você crer, você entende que tudo pertence a Deus. E por pertencer a Deus e Ele ser o seu Pai, Ele permite que você possa desfrutar de tudo. E aí nós vamos viver uma vida de gratidão. Deveríamos viver uma vida de gratidão. Simplesmente agradecer a Deus. E tentar cuidar o melhor que a gente pudesse. A gente deveria até se treinar para isso. Se desenvolver para isso. A gente deveria se aperfeiçoar para isso. E os testes, eles são justamente isso. Vai nos aperfeiçoar. Vai provar o nosso caráter. Para que a gente cuide melhor. Qual que é o propósito disso? Aqui essa parábola ela fala desse momento em que Jesus ele vem, dá responsabilidade, mas ele volta. Ele vai viajar. E aí quando Jesus voltar, ele vai querer que a gente preste conta. Vai exigir prestação de conta de cada um de nós. E a forma como nós vivemos nessa vida, de forma responsável, confiante, amando e sendo fiel ao nosso Senhor, aí na eternidade nós teremos recompensa. Entende? Aí nós teremos recompensa. Então isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicação eterna. Tudo que nós vamos fazer, desde pegar um lixo no chão, eu vou até um pouquinho mais fundo, desde que você separe o lixo de forma correta, tudo isso tem implicação eterna. Até o momento em que você ajuda também a limpar o lugar onde você está, simplesmente por você estar num local que não é a sua casa, mas você entender que isso daqui é de passagem, e que tudo, a praça onde você está, que a casa onde você está, que parece que é sua, mas não é, mas a praça que você está é a mesma coisa, a igreja que você está é a mesma coisa, o serviço, o trabalho onde você está, a fábrica onde você está é a mesma coisa. Da mesma forma, o desejo que você tem de deixar limpo a sua casa deveria ter o mesmo desejo, o mesmo propósito e o mesmo zelo com todos os outros lugares que a gente possa estar também. Então, quando a gente vai para uma cachoeira aqui no Japão, né, as praias, e você vê sujo, você acha que a gente está cuidando muito bem? Quando você vê o lixo jogado, você acha que a gente está cuidando muito bem? Sabendo que, no versículo que nós lemos assim, tudo pertence a Deus, nada nesse mundo pertence a nós. E nós estamos como mordomos fiéis. Nós estamos aqui apenas como um teste, para sermos aprovados. E não é para ser reprovado, para sermos aprovados. Deus está continuamente avisando e nos orientando da forma como nós devemos estudar, da forma como nós devemos viver. Então, você acha que nós estamos cuidando bem? Você entende porque em Romanos está escrito que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus? Então pronto, querido. Quando eu olho para esse livro, ele revela tudo de forma simples, mas verdadeira. Aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus quer nos orientar. Nós devemos prestar conta de tudo, da forma como nós vivemos esse mundo.
Se você trata tudo como um cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Olha isso. Deus promete, Deus está prometendo que quando Ele voltar, Ele promete 3 recompensas na eternidade. A primeira, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá, muito bem, servo bom e fiel, muito bom trabalho, muito bem, muito bem. A segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de mais coisas, de muitas coisas. E a terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Uau! Gente, isso é extraordinário. Agora, pare para pensar. Jesus, ele não foi um homem que passou por essa terra simplesmente por passar. Não, Jesus, ele é o próprio Deus. E ele veio para mostrar o caminho de volta para casa. Só que ele deixou a gente com uma responsabilidade. Ele deu uma incumbência. Nós estamos incumbidos. Nós estamos com um cargo de responsabilidade enquanto nós estamos vivendo aqui. Tem muitas pessoas que não sabem disso. Tem muitas pessoas que ainda estão procurando o seu propósito. Mas o tempo todo Deus, através do seu evangelho, através da vida de Jesus, tem tentado apresentar o caminho. Tem tentado estabelecer a verdade. E a primeira verdade é que nós devemos ter Deus como Pai. E devemos buscar ter esse relacionamento com Ele. Porque Jesus é o nosso Senhor absoluto. Ele é o nosso Senhor e Deus. E Ele veio, nos deixou responsabilidade e voltou. Ele foi viajar. Na realidade ele foi viajar. E aí a gente sabe muito bem que Jesus ele vai voltar. E até a sua vinda, nós temos a oportunidade de passar por testes. Mas testes que o desejo dele é, através do Espírito Santo, nos orientar para que a gente seja aprovado. E o Espírito Santo ele só age através da comunhão. E nós vimos lá. Por isso que um dos propósitos da vida que nós vimos lá atrás é estar em comunhão. É não estar sozinho. É viver em comunhão. Somente em comunhão nós podemos ter revelação. Comunhão com Deus, com a sua palavra e comunhão uns com os outros. Por quê? Porque Deus ele deseja que todos sejam aprovados. Todos sejam aprovados. A verdade é, todos serão aprovados? A pergunta é essa. Todos serão aprovados? Não, lógico que não. A gente sabe muito bem disso, porque a Bíblia disse. Mas o que a gente precisa entender é que nós, como mordomos fiéis, nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho e essa verdade. Para isso, a gente só tem uma forma. Como que a gente faz isso? Vivendo vida com propósito. Não dá para viver uma vida sem sentido. E sem Deus, não temos como levar essa mensagem. Não tem como nós levarmos essa mensagem. Eu amo esse livro. Simplesmente eu amo esse livro. A maioria das pessoas não percebem que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar e confiar nele. Para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. Preste atenção, parece que Deus não tem nada a ver com o dinheiro, mas ele tem tudo a ver com o dinheiro. Nós não estamos falando nada, pelo amor de Deus, assim, não coloque agora nesse espaço acerca dos dízimos e ofertas. Mas até isso você deve pensar, porque é uma orientação de Deus. Dízimos e oferta é uma orientação de Deus. O desejo de Deus não é que a gente venha dar dinheiro à igreja ou dar dinheiro a Ele. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa do dinheiro sendo generosamente doado para que a gente confirme que o nosso coração não está preso nas coisas terrenas. E é onde nós também temos promessas. Deus ele promete, porque Ele sabe o quanto é difícil, o quanto as pessoas são dirigidas pelo dinheiro, o quanto as pessoas que sem dinheiro acaba a felicidade, acaba a paz, acaba casamento. Então Ele sabe o quanto é difícil. E até nesse teste, Deus ele estabelece recompensa. Deus estabelece recompensa. E aí é a hora que Ele vai dizer que nada vai faltar, que Ele vai repreender todo tipo de ladrão, todo tipo de roubo, todo tipo de vazamento espiritual. Ele fala sobre a pessoa que ela é gananciosa, a pessoa que ela é soberba, ela tem a tendência de colocar todas as sementes dentro de um saco furado. Então, gente, o que Deus está dizendo é justamente isso. Tudo pertence a Ele. Nada, nem ouro nem prata, nada disso nós vamos levar. Mas Ele deseja que a gente multiplique aquilo que está nas nossas mãos. Então Ele deseja que a gente multiplique e que a gente use para as coisas que são eternas. A sua família é um caso eterno. As pessoas são um caso eterno. A igreja é um caso eterno. A nossa vida, a nossa saúde é um caso eterno. E por que muitas vezes a gente usa o dinheiro para que a gente busque felicidade, sendo que a felicidade precisava ser encontrada em Deus, para que a gente usasse o nosso dinheiro com propósito? Então tem algumas coisas que vale a pena a gente avaliar. E a vida é um teste. Nós estamos sendo testados.
nós estamos sendo testados. Tem casamentos que acabam simplesmente porque o dinheiro se esvaiu, ou acabou-se o dinheiro, ou diminuiu-se o dinheiro, ou a pessoa ficou enferma e não tem capacidade de gerar dinheiro. E aí o amor se acaba. Na realidade, o amor nunca existiu, porque foi estabelecido dentro de uma coisa que se chama matéria e que não tem vínculo eterno. A forma como nós lidamos com o dinheiro tem propósito eterno. Mas o dinheiro em si, ele não tem propósito eterno. Para pensar. Por que você acha que a Bíblia fala que as ruas serão de ouro? É uma forma de Deus estabelecer que tudo aquilo que a gente busca tanto nessa terra vai estar debaixo dos nossos pés. Eu vi uma vez um pastor, Luciano Subirá, ele estava dizendo assim que ele recebeu uma revelação de Deus, que ele pegou e perguntou para Deus assim, por que as ruas serão de ouro? E ele disse assim que é uma forma literalmente das pessoas estarem tendo revelação quando estiverem nos céus. Tiverem revelação daquilo que Deus sempre disse, que não tem valor nenhum. O que tem valor são as vidas. Somos nós, somos eternos. Tirando nós, nessa terra, nada tem valor eterno. Nada tem valor eterno. A sua vida tem valor eterno. Ele ama você. Deus, ele ama você. E Jesus, ele morreu por você. Ele não morreu por aquilo que você ia ser, por aquilo que você ia conquistar aqui na terra, de matéria. Mas ele morreu pela sua vida. E a pergunta é, o que você está fazendo com a sua vida? Esse livro leva a gente a viver com propósito. E estabelecer de pouco a pouco princípios e valores que vai levar a gente a ter uma vida de sentido, com sentido. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como você tem visto a sua vida diante de Deus? Porque é a única coisa que vai valer a pena. É a sua vida. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Lucas capítulo 16, versículo 11 diz assim: assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará a verdadeira riqueza a vocês? Quem confiará a verdadeira riqueza a vocês? Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e o nível da minha vida espiritual. Há um relacionamento direto da forma como eu uso o dinheiro aqui e a minha vida espiritual. É para que eu estou usando e para quem eu estou usando o dinheiro. Tem casamentos que eles estão se acabando simplesmente porque está sendo fundamentado naquilo que você deseja, naquilo que as pessoas desejam ter, e não naquilo que as pessoas querem, podem fazer com o que tem. Que na realidade, nada pertence a nós. Nada pertence a nós. Então, eu queria que você pensasse muito sobre essa lição, que você voltasse. Gente, uau, é muito profundo o que Deus está nos ensinando aqui. Muito profundo. Agora dá para entender por que esse livro ele está em hoje mais de 90 países, em mais de 90 idiomas, e muito mais do que isso, né? Assim, ele não para de ser aplicado na vida de ninguém. Que Deus continue usando tremendamente a vida do Rick Warren e essa relíquia, essa pérola que ele deixou pra gente. Esse livro maravilhoso. O modo de eu administrar o dinheiro, riqueza desse mundo, determina o quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, as riquezas verdadeiras. A forma de você administrar o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você as riquezas espirituais? E aí ele deixa essa pergunta provocativa, que na realidade ela é muito reflexiva. Modo de administrar o dinheiro, que é as riquezas desse mundo. Lembra lá? Vamos voltar lá. É por causa desse versículo. Simplesmente por causa desse versículo. Jesus, ele disse em Lucas 16, 11, ele diz assim: assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então, as verdadeiras riquezas injustas desse mundo, tem outra tradução que fala desse mundo, as riquezas desse mundo. E aqui você pode observar, se você não utilizar de forma correta as riquezas desse mundo, o teste é esse. Deus não tem como confiar a mim as bênçãos espirituais, que são as riquezas verdadeiras. Entende? A forma de você administrar o seu dinheiro, essa é a pergunta. Está impedido Deus de fazer mais na sua vida? Sim ou não? Podem ser confiadas a você as riquezas espirituais? Sim ou não? Para terminar, pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16:10. E pergunta para meditar:
o que me aconteceu recentemente, que agora percebo ter sido um teste de Deus. Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Queria perguntar, você está passando por alguma situação que, de certa forma, hoje você percebe que você está passando por um teste de Deus? Eu quero dizer para você, Deus deseja testar o nosso coração, sim, mas Ele deseja que a gente se encontre aprovado por Ele, porque Ele é seu Pai, tá? Ele é o seu Pai e Ele tem propósito na sua vida, e Ele deseja, durante todo esse tempo que nós estamos vivendo aqui, a gente não decidiu simplesmente começar a estudar o livro, não, gente, nós oramos por isso e a gente tem visto o propósito de Deus estabelecer sobre as nossas vidas fundamentos e princípios para que a gente viva vida com propósito, um propósito eterno. Então eu queria que você continuasse firme e que você continuasse estudando, ok? Mas Deus abençoe, um forte abraço, que você comece a estudar e buscar a sua vida com propósitos. Deus deseja revelar o seu coração, não apenas deixar com você indagações, mas eu não tenho dúvida de que Deus deseja responder todas as questões do nosso coração, todas as dúvidas. Se você permanecer firme e fiel, com certeza Deus vai responder todas elas. Amém? Eu creio nisso e eu profetizo sobre a vida. Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida, que você tenha um excelente fim de semana e até a próxima. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau.